O presidente do STF, Dias Toffoli, defende a liberdade de imprensa e ressalta que a violência não pode ser utilizada para pressionar jornalistas ou o próprio Supremo. De Brasília, Luciana Verdolim. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, criticou ontem, durante a abertura da sessão do tribunal, as recentes agressões a jornalistas aqui em Brasília. Em nome dos demais ministros, Toffoli afirmou que agredir os profissionais da imprensa é como agredir a própria democracia. O nosso repúdio a todo e qualquer tipo de agressão aos profissionais da imprensa, devendo a conduta dos agressores ser devidamente apurada pelas autoridades competentes. Sem imprensa livre, não há liberdade de expressão e de informação. Sem imprensa livre, não há democracia. O presidente do Supremo ainda fez questão de agradecer o trabalho realizado nesse momento complicado. A imprensa tem realizado um trabalho de excelência em auxiliar nas informações necessárias à prevenção da sociedade e muitas vezes colocando sua própria saúde dos profissionais da imprensa em risco. Ainda de acordo com o ministro, mais do que nunca o momento hoje é de união, harmonia, equilíbrio e ação coordenada entre as instituições e os três poderes da República. O ministro ressaltou também que divergências sempre vão existir e que elas devem ser equacionadas por vias constitucionais, jamais por meio de agressões ou ameaças ao Supremo ou aos ministros de forma isolada. As divergências existem, pois elas são naturais na democracia. Como disse a filósofa Hannah Arendt, e como venho reverberando, e repito desde o meu discurso de posse que a citei, a seguinte frase: o poder que não é plural é violência. Depois de determinar que cabe aos governadores e prefeitos definir a necessidade ou não do chamado isolamento social, o Supremo Tribunal Federal também decidiu ontem que estados e municípios devem seguir critérios técnicos e científicos, mas não precisam obedecer às normas fixadas por órgãos federais para adotar medidas como a restrição ao transporte intermunicipal, por exemplo. Os governos locais também ficam dispensados da autorização do Ministério da Saúde e da Anvisa para estabelecer isolamento, quarentena e outras providências para enfrentar a doença. Ontem, o Supremo iniciou a discussão em torno do repasse ou não para o IBGE dos dados cadastrais das companhias telefônicas. Isso para a realização, agora durante a pandemia do coronavírus, da PNAD, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. A relatora do processo, a ministra Rosa Weber, é contra o repasse. Segundo ela, o governo não deixa claro como esses dados serão utilizados. Não delimita o objeto da estatística a ser produzida, nem a finalidade específica, tampouco a amplitude. Igualmente, não esclarece a necessidade de disponibilização dos dados, nem como serão efetivamente utilizados. O advogado-geral da União, José Levi, garante que o governo só quer o nome e endereço da população. Os dados de que trata o caput serão utilizados direta e exclusivamente pela Fundação IBGE para a produção estatística oficial e com o objetivo de realizar entrevistas em caráter não presencial no âmbito de pesquisas domiciliares. Mais do que isso, esses dados são reservados ao IBGE e só no período da pandemia. O julgamento foi suspenso e deverá ser retomado hoje. De Brasília, Luciana Verdolim. Rodrigo Constantino, e essa manifestação do presidente Dias Toffoli? Pois é, veja, o óbvio é que toda violência precisa ser rechaçada, né? Isso é evidente. Mas, tirando essa parte óbvia da fala do ministro Dias Toffoli, né, do presidente do STF, a gente tem que tomar muito cuidado para isso não ser sinônimo de blindar ministros individuais ou mesmo a instituição como um todo, e o mesmo vale para a imprensa, veículos de comunicação e jornalistas individuais, de críticas. São coisas totalmente diferentes e às vezes a gente fica com a sensação de que o que a turma quer é blindar
os ministros do Supremo, a instituição como um todo e a imprensa também, de críticas que são legítimas, da indignação que boa parte da população sente quando olha, por exemplo, o STF de forma indevida avançando sobre demais poderes, ou então rasgando a própria Constituição da qual deveria ser o guardião. E no caso da mídia, quando sente que há uma torcida, quando sente que há uma militância partidária, ideológica, e não uma busca por relatar os fatos com o mínimo de isenção e imparcialidade. Então, as críticas são absolutamente legítimas. Está na chuva, é para se molhar. Atacar de forma retórica, com críticas às instituições em si ou casos individuais, não é o mesmo que desejar fechar o Supremo Tribunal Federal ou impedir o trabalho da mídia. Nós temos que saber separar essas duas coisas, caso contrário, o que nós vamos ver é justamente daquilo que se deseja e que o próprio ministro citou, pluralidade. Nós queremos liberdade de expressão para que cada um possa criticar as instituições, inclusive. E essa manifestação do presidente Supremo, hein, Paulo? Olha, Tiago, eu concordo com o Constantino, né? A gente precisa separar o joio do trigo nessa história, né? Uma coisa é o cidadão brasileiro chegar e dizer: eu quero fechar o Congresso, quero fechar o STF e acabou a liberdade de imprensa no Brasil. Isso é uma coisa. A outra coisa é você olhar, por exemplo, para absurdos como, por exemplo, os salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal que não foram reduzidos nessa pandemia e criticá-los. Falar, olha, isso aqui está errado. Da mesma maneira os congressistas e da mesma maneira aqueles jornalistas que por muitas vezes não são jornalistas, mas são militantes. Estão lá. Eu não vejo problema um jornalista ter o seu viés, mas contanto que ele não diga que ele é imparcial. Eu posso ser criticado aqui, o Constantino pode ser criticado aqui, nós também podemos ser elogiados e eu, particularmente, acredito que ele também, estamos abertos a isso. Isso é positivo para a democracia. Agora, a era dos intocáveis no Brasil, aquelas pessoas que não poderiam de maneira nenhuma serem criticadas, isso acabou e tem que acabar mesmo. Vamos colocar tudo a pratos limpos no país. Eu acredito muito que assim a gente vai melhorar a democracia, sempre primando pelas instituições.